Boa tarde. Começando agora mais um programa Olhar do Cidadão, de número 06. É nóis. Hoje, dia 18 de março de 2025. Olhar do Cidadão é um programa voltado para opiniões e debates de assuntos que visam trazer um maior foco das propostas de lei mais relevantes do Legislativo e Executivo que estão transitando na Câmara Municipal de Taubaté, promovendo assim uma possibilidade do conhecimento e um maior debate das mesmas pela população taubatiana. Compõe a mesa de hoje Eduardo Fonseca, microempresário e engenheiro civil, e Frederico Leal, esse que vos fala, microempresário e consultor de empresas e palestrante. Importante lembrar que esse programa tem o apoio institucional de Elos, consultoria, treinamentos e de smartphone e reparos de celulares. No programa de hoje estaremos abordando 3 requerimentos em específico. A Câmara está muito prolífera em requerimentos e moções, leis, legislatura está um pouquinho parado, mas essa semana foi muito requerimento e moção. Tem que mostrar serviço. Então vamos lá. O primeiro deles vai uma realização de uma audiência pública para legalização dos núcleos rurais no nosso município. O segundo vai ser com relação às questões de providências junto às concessionárias, com referência ao excesso de cabos e corte de fios que ficam amontoados nos postes. O terceiro e o quarto vão ser itens bem parecidos e a gente talvez aborde os dois em conjunto, com relação à implantação de uma campanha Esmola Não, Cidadania Sim, e com relação a uma solução dos problemas com relação às questões de população de rua em Taubaté. Então, nesse aspecto, vamos começar a abordar o nosso primeiro ponto. O nosso primeiro ponto a ser levantado é com o requerimento número 605 de 2025, em que de proposição do vereador Bilili de Angelis, que ele requer ao plenário a autorização para a realização de uma audiência pública para debater a legalização dos núcleos rurais em nosso município, de data de 21 de março, e está em situação transitando atualmente nas câmaras, várias câmaras que tem dentro do... Câmaras não, Comissões, nas comissões, né, que está dentro da Câmara. Com isso aí eu peço ao Eduardo para iniciar o debate do assunto. Então, veja bem. Veja bem. É um termo muito polêmico isso aí, tá? Já dizia poeta, fiz uma casinha branca lá no pé da serra, falando nós vamos morar. Com o custo aumentando, isso obviamente gera uma saída, uma demanda, uma fuga para as áreas rurais que são mais baratas. O que acontece com isso? Acontece que não tem uma estrutura adequada de asfalto, de luz, de água, Como sempre. que atenda essa população e elas acabam... Até dentro da própria cidade já está complicado. Exatamente, tá? Isso tem alguns problemas que precisam ser analisados pontualmente. Primeiro, você fazer uma expansão dessa, você vai ter que levar água para um ponto que não tem, você vai ter que levar luz, você vai ter que levar inclusive IPTU. Sim, aí já começa a fazer parte disso. E isso, você tem que levar toda uma urbanização para uma área que não necessariamente teria que ser urbanizada naquele momento. Existem outras áreas que ainda têm um poder de expansão muito grande que já são urbanizadas. E são prioritárias. São prioritárias, exatamente. Então eu acho que isso, como é que se combate isso? Como é que se trata isso, no meu ver? Tá? Primeiro, uma solução a médio e longo prazo é realmente detectar as áreas que já são urbanizadas e estão aí com pouca densidade demográfica e fazer um incentivo para que essas áreas sejam ocupadas primeiro.
Tá? Por quê? Porque elas já são urbanizadas, já existia um investimento, Sim. já tem... A infraestrutura básica. Ah, mas como é que vai se fazer isso? Sei lá, redução de imposto, facilidade, financiamento através de algum órgão estadual aí, tudo mais tal. Pegar essas áreas que tem pouca demanda e fazer um investimento, não de dinheiro, mas um investimento de ação para que essas seja atrativo para o pessoal. Seja atrativo para morar lá. Porque o cara tem que morar em algum lugar, pô. Com certeza. Tá? Loteamento clandestino é um problema sério. Eu não sei se Taubaté tem isso tudo mais tal, mas se tem, tá? Precisa pegar o chefe dos fiscais de postura. Fala, meu amigo, como é que você deixou acontecer isso? Botar um prego na parede. Tá? Quer dizer, se você tem funcionários que ganham para fazer essa fiscalização e não fazem, alguma coisa está errada. Com certeza. Tá? Se você tem uma empresa, você contrata um funcionário para ele fazer um determinado serviço e ele não faz, qual é a solução? Mandar esse cara embora. Tá? Então, quer dizer, o cara está ganhando e não está trazendo retorno. Eu, sinceridade, eu não sei de loteamentos clandestinos até, mas se existe, tem que ser averiguado. É porque alguém deixou acontecer. Competência. Tá? Temos que dar essa competência e cobrar de quem de direito. Tá? Se é uma população rural, realmente rural, que tem sua pequena agricultura, que tem sua pequena produção rural, que vive daquilo, ou mesmo que não viva, se explore aquilo de uma certa maneira, a prefeitura tem que dar incentivos, tem que melhorar a estrada sim, nem que não seja estrada asfaltada, mas manter ela sempre em bom estado. Pegar as pontes rurais, dar uma revisão em todas, ver como é que está isso, porque é por onde escoa a produção, inclusive, e às vezes não precisa nem ser grande produção, não, mas é a subsistência daquela família. Tá? Existe hoje, tá, condições de dar incentivos para que essa família que está no campo, através de energia solar, tenha um mínimo de condição de vida. Hoje em dia está todo modernizado, fazer uma estação aí tipo Starlink para que atenda aí 2, 3, 4, 5 famílias próximas e a pessoa tenha acesso à internet, não fique isolada do mundo, tá? Sem que com isso, não, vamos começar a legalizar loteamento, vamos começar a ampliar a área urbana, tudo mais tal. Obviamente que o cara que está no loteamento clandestino, ele vai querer que regularize isso, é óbvio. Tá? Mas, não sei se é essa a solução. Acho que a solução parte de uma fiscalização mais rígida para que isso não aconteça, tá? E de dar um incentivo para que as áreas de pouca densidade sejam maior densas, para que não se crie toda uma estrutura. Ok. Na realidade, o Eduardo já comentou bem, e realmente tem pouco a ser falado, mas a minha preocupação maior é com relação ao desmatamento generalizado. Também. Essa é a minha preocupação maior, né? Também. Fora esses pontos que você levantou que são relevantes, né? Porque quando a gente começa a desmatar, e ainda mais sem critério nenhum, começa a haver a menor demanda de água, de chuvas e tudo mais, principalmente se for em locais onde nós temos riachos, né? Há uma necessidade da manutenção. Antigamente era de 100 metros, depois passou para 60, agora em alguns locais já são 30 metros de mata ciliar, né? Para que você não perca efetivamente a produção de água naquele riacho, né? Porque vai acabar desaguando na nossa fonte de água. Nós dois tivemos a oportunidade, alguns anos atrás, de ir no UNA, que é onde é feita a captação. Sim, com certeza. E tinha que uma lâmina na água de 10 centímetros. Nós fizemos uma vez uma caminhada, né, desde a nascente até a saída do UNA, né? Foi assim uma coisa fantástica. Tinha determinados trechos que
corria um filete de água porque estava tão assoreado, né? Esse é um ponto, e por outro lado, tão falta de proteção de árvores, tá? Que realmente não sei como o Una se mantém até hoje, né? E eu não sei como é que está hoje, isso aí já tem mais de 10 anos que eu fiz, é uma caminhada que a gente fez no escoteiro, né? Então realmente foi algo assim que eu fiquei preocupado. Quer dizer, então se você não tem esse tipo de preocupação, se você não tem esse tipo de trabalho, né? Porque isso é um trabalho de formiguinha, é dia após dia, contínuo, não pode ser largado. Isso tem que ser um trabalho contínuo e em paralelo com o DAE, com o Sabesp e tudo mais. Porque mesmo o Una fornece água para o município de Taubaté, mas outros rios abastecem toda a bacia hidrográfica. Sem dúvida. Tá? Então, assim, não é uma coisa que se acontece da noite para o dia, mas é uma coisa emergencial. Isso tem que ter um plano, tem que ter coisa. Nós temos aí uma universidade que poderia fazer uma parceria, que tem um departamento de agronomia. Nós temos na prefeitura um setor especialista nisso. Precisa ter ação. Sem dúvida. Eu vou muito ali para dentro do Sete Voltas, né? E chega um determinado momento ali depois do quilômetro, eu acho que 10 ou 12, né? A pista fecha de mato, já começa por aí, né? E aí vem o assoreamento dos morros, né? Que o pessoal faz plantação ali, que tem utilização, né? Sem dúvida. E aí o barro invade a rodovia, fica com aquelas costelas, vai estreitando, fecha. Quer dizer, então realmente tem lixo, né? Tem uma caçamba ali, eu acho que é no quilômetro 14, eu não tenho certeza, a caçamba está dentro da estrada. Quer dizer, infelizmente, eu não sei quem é que é responsável por isso, mas não cuida nem das margens das estradas. E torna cada vez mais difícil, né, essa questão de controle. Houve um problema recentemente ali numa ponte, eles tiveram que fazer um desvio. Eu acabei descobrindo estradas que nem sabia que existia dentro de Taubaté. Tem loteamento, tem inclusive placas, muitas vezes, loteamento proibido, né? Que está lá. Quer dizer, então o que vai fazer com isso? Né? Então, e o cara que, o cara que tem uma pequena propriedade que poderia produzir alguma coisa, mesmo que não fosse em grande escala, mas se pudesse produzir alguma coisa, ele fala assim, não está compensando eu fazer isso. Vou vender partes aqui, mesmo um lotinho de 500 metros, 250 metros. Quem está comprando barato. Sim. Tá? Porque não na boa fé, muitas vezes na boa fé, sem dúvida. Boa fé. E fica esse vai gerando cada vez mais. Vou levar esse trecho do Sete Voltas que eu estou falando, eu acho que é 10, 15 quilômetros para dentro. Eu vou ter que levar uma estrutura de 10, 15 quilômetros na zona rural que não tem quase nada, tá? Para atender uma demanda às vezes pequena. Então tem que se fazer algum planejamento. O negócio tem que ser planejado. Planejamento rural total. Tá? Não existe uma solução a curto prazo. Tá? Tem que se fazer um planejamento. E o mais importante, isso que me deixa muito chateado. Entra um governo, né, faz todo um trabalho. Aí entra o próximo, tudo isso foi esquecido, esquece, começa tudo de novo, uma outra coisa. Eu acho que tem que ser um planejamento de 10 a 15 anos. No mínimo. No mínimo, para que a coisa possa fluir. Não interessa qual é o governo que vai vir. O próximo partido, não interessa. O que interessa é um bom planejamento para a cidade. Senão nós vamos ficar sempre aquém das necessidades de uma solução ideal para que a gente possa ter uma área rural, mas com qualidade. Esse é o meu ponto de vista. O segundo ponto que nós vamos levantar trata-se também de um outro requerimento, né, feito pelo vereador Richardson da Padaria, que tem número 601/25. Ele requer ao excelentíssimo prefeito municipal e à secretaria competente providências junto às concessionárias de telefonia, internet, TV a cabo e rede elétrica sobre o excesso de fios e cabos cortados e amontoados numa determinada rua, que não é esse o motivo pelo qual a gente escolheu esse projeto. Mas isso é realmente um ponto interessante. Eu gostaria de tecer uns comentários, depois o Eduardo fará os dele. Na realidade é assim, isso aí é uma obrigação, isso aí não tem nem que fazer requerimento. Eu acho que tem que fiscalizar, né? Porque se você tem uma concessionária que utiliza, né,
dessas demandas dos postes de fio e tudo mais, isso tem que estar constantemente sendo avaliado, constantemente sendo verificado e fiscalizado por elas mesmas, né, para que tome-se providência. A gente sabe, dentro da cidade ou até fora dela, né, os fios telefônicos, cabos elétricos e tudo mais, eles têm uma altura mínima necessária permitida por lei e tudo mais. Né? O que ocorre é que muitas vezes eles têm que passar pelo meio da via e com isso aí vem caminhões com altura acima do limite, muitas vezes, eu já vi isso, né? Dentro da cidade não pode transitar caminhões com determinada faixa de altura. Aí vai lá, ele passa e corta e arrebenta e fica o fio esticado ali. Né? E aí até, no centro da cidade é até fácil de entender, porque você tem uma demanda de energia, de rede, de dados, de telefonia, né? E com isso aí a operadora é sempre acionada. Né? Não, mas além disso, acontece, tá, de cortar fios que já não estão mais em uso. Aí já não se detecta. Aí e fica largado. Eu sei ali na Sagrada Coração de Jesus, por exemplo, um fio pendurado lá faz meses. Lá. Tá? Mas o meu ponto de vista que eu queria levantar aqui é o seguinte: eu não consigo entender como é que conseguem, né, juntar fio elétrico, cabo que seja, e plantar uma árvore frondosa embaixo dessa fiação. Ou ainda, eu tenho um local que tem uma árvore, eu vou e passo um fio por cima. Isso aí me faz falta de planejamento, falta de alguém que fiscalize isso de uma maneira. Às vezes é falta de orientação. Seja, quem planta não tem essa noção. É impossível. A gente vê aqui no centro da cidade, é incrível. O lado que tem fio, tem árvore. O lado que não tem fio, não tem árvore. Ora, é demais. Eu passei outro dia desse ali perto da Santa Terezinha, né? Uma das avenidas dela ali, e eu pude notar que tem uma árvore que ela, inclusive por isso que quebra, ela está um Y. Não tem estrutura de árvore que aguente isso para sempre. Por quê? Porque tem o fio passando por meio. Então, no meu ponto de vista, deveria existir uma legislação, se é que não existe, e se existe tem que ser aplicado, se não está sendo aplicado tem que ser fiscalizado, descobrir por quê, né? Para cobrar isso, né? Para começar a se repensar a questão de plantio de árvore. Nós estamos tendo uma série de problemas de árvore caindo, quebrando, né? Ora, se uma árvore já caiu e tudo mais, planto do outro lado, mas não deixo sem plantar. E o tipo de árvore é importante? Sim, isso é fundamental. Tem dois tipos de árvores, né, aqui em Taubaté que eu acho interessante. A bem frondosa, eu acho isso ótimo, porque ela dá sombra, e as nossas estradas e calçadas precisam de sombra para baixar a temperatura da cidade. Quanto menos árvores nós temos, mais elevada a temperatura. Se você for andar ali na 9 de julho, a 9 de julho é muito quente, até chegar ali mais ou menos na altura da Planávia, ali do túnel, né? Do Visconde, porque dali para frente ela já tem árvores, né? Mas do lado de cá caíram todas as árvores, ou foi derrubada por algum motivo, que estava com broca, não sei, a poda não foi bem feita, apodreceu, sei lá o que foi, mas desse lado não tem, ou seja, você fica uma faixa enorme de mais de 200, 300 metros com sol direto no asfalto, e aquilo ali é uma área quente, né? Mas por outro lado, quando você chega mais lá para frente, começa a vir a fiação em cima das árvores, você tem que fazer as podas. Então, nesse caso, eu acho que valeria a pena se fazer um estudo na cidade de começar a replantar árvores aonde não tem a fiação, e quando elas já tivessem num tamanho ideal, começa a pensar a podar e até mesmo a remover essas árvores centenárias que estão dando trabalho agora com quedas e tudo mais. Na frente do meu prédio caíram 2 árvores, né, outro dia desse, né? Aqui na saída perto do Idesa, o ano passado, com uma ventania que teve uma árvore inteira que caiu. Perdemos a sombra, perdemos a árvore e não foi replantado. Isso que me deixa preocupado. E poderia ter havido danos materiais ou danos... A sorte é que ela caiu para dentro da estrada e não teve um problema maior. Mas a minha preocupação é, cai a árvore, não existe um programa de replantio de árvore de uma forma consistente e planejada para que ela continue, daqui a algum tempo, vir a dar sombra. Se for assim, de repente, com essas chuvas e ventania que a gente está tendo, está caindo muitas árvores, daqui a pouco não vai ter mais árvore na cidade, no centro da cidade. Que, por um lado, vai evitar o problema de ter que cortar, podar e tudo mais, mas, por outro lado, vai aquecer o meio. Então,
tem que existir um meio termo, manutenção de árvores com qualidade, né? Com raízes profundas, não aquelas de raízes superficiais, né? Aqui quando você chega, aqui mesmo próximo do fórum, né? Você tem algumas árvores ali que elas são frondosas, mas de raízes profundas, elas não caem. As que estão caindo são de raízes superficiais. Então tudo isso tem que ser levado em conta, do meu ponto de vista. Vamos lá. Existe uma série de questões a ser abordadas nesse tema. Primeiro, tá? Com relação à fiação. Tá? Meu filho que é arquiteto, tá? Ele olha essa fiação existente, ele fica maluco. Arquitetonicamente isso é horroroso. Tá? Por outro lado, para mim enterrar esse tipo de fiação, tem 2 problemas. Primeiro problema, custo. Sem dúvida. Segundo problema, roubo. Tá? Índice de roubo de fio subterrâneo, eu não tenho esse dado, mas a gente sabe que é muito grande. Então fica meio complicado isso. Mas que não possa haver gradualmente isso ir acontecendo. Muito lentamente, porque isso envolve um custo, tá? Mas tem como se contornar isso. E se você enterrar, você vai ver o caboclo lá à noite tentando desenterrar, quebrar aquilo ali, vai ser complicado, né? Existem meios de coisar isso, obviamente que leva custo e leva tudo mais tal. Mas eu acho assim, por exemplo, o seguinte, como nós temos zonas urbanas, vou taxar aqui de zona rica, zona pobre, eu acho que isso deveria ser incorporado à conta dos mais ricos. Vocês vão ganhar uma fiação melhor e vão pagar por isso, obviamente. Ao longo do prazo, a sua conta vai ter um acréscimo e tudo mais tal. E isso ser expandido à medida que se for fazendo. Tá? Outra coisa é o seguinte, tá? O fato disso não poder ser feito tão simples assim como eu estou falando, porque envolve justamente custo, envolve o custo de reposição disso, porque ele é muito roubado, não impede de se fazer uma manutenção geral. Ver o que é fio que está funcionando, ver o que não está funcionando, começa a cortar isso. Que vai juntando, né? Vai deixando. Vai deixando. E isso realmente é função da prefeitura fiscalizar isso. Assim como no final do ano passado, tá? A Sabesp estava entregando uma água de péssima, imbebível. Tava marrom a água. Tava marrom com coisas mais tal. E eu não tenho notícia que o antigo prefeito tomou alguma providência. Não estou dizendo que ele não tomou, mas não chegou isso a público. E foi um mês. Eu não sei o que aconteceu com a Sabesp, que tem uma qualidade relativamente boa, mas não tinha como. Tá? Eu, por exemplo, que tomo água da Sabesp, filtrada, tudo mais e tal, tive que comprar água. Tá? Porque não tinha condições, mesmo filtrando, ela ainda ficava com uma cor horrorosa e ainda ficava com um sabor horroroso. Estava complicado. E eu não tenho notícia que a prefeitura tomou ciência disso. Tá? Então... ciência e alguma ação, né? Alguma ação, principalmente. Tá? Então é fácil, às vezes, do gabinete da gente que toma água de garrafinha, com gás ou sem gás, geladinha, tudo mais mas tal. Em casa é outra coisa. Mas um cidadão que vai lá e toma da torneira fica meio complicado. Tá? Aí, você vai lá e compra água. Pô. Eu uso filtro de barro, né? Então, esse final de semana eu estava lavando. Nossa, mãe do céu, eu não acreditei no que eu vi. A vela estava negra e eu tinha lavado, não tinha nem 6 meses, quer dizer, um tempo razoável, né? Mas nesse período, nossa mãe do céu, foi terrível. Realmente a água estava muito, muito ruim. Tá? Foi no final do ano passado, provavelmente. Tá? Então, a gente essa questão que é bastante grave, o que não significa que não vamos deixar como está porque está funcionando. Tá? Eu acho sim que se tem que cobrar essas operadoras para fazer uma inspeção de toda a rede. Com certeza. E se não conseguir, se não se consegue embutir essa fiação, pelo menos que deixe ela de uma forma apresentável.
Acabei de falar aqui, na Sagrada Coração tem um cabo largado, acho que faz mais de 6 meses. Ali em frente à faculdade de Direito, né? Tem um fio ali que eu passo todo dia por aí. O fio já está a meio metro. Não, você não está me dando nada. Nada coisa alguma. Nada coisa alguma. Tá? Com relação às árvores, vamos aproveitar e abordar isso aqui também. Não se existe uma normatização pública. Pode até existir, mas a gente não tem acesso, tá? De como plantar árvore. Que tipo de árvore deve ser plantada. Tá? Taubaté é uma cidade muito complicada porque ela veio antes dos automóveis. Então as ruas são muito estreitas, tem calçadas que são complicadas. E aí, infelizmente, não dá para plantar árvore. E o pior de tudo, infelizmente, no meu ponto de vista, eles cismam de plantar, tem muito, né? Coqueiros. Tá? Olha, coqueiro não dá sombra. Chega um determinado período do ano que dá aquelas lagartas e ela fica completamente sem então, folha. mas aí... E ainda tem outro detalhe, aquela sementezinha amarela dela, que é o que eles normalmente resolvem plantar, aquilo ali cai no chão e a pessoa pode... Eu conheço uma pessoa que quebrou o pé porque escorregou. Então, porque não tem uma orientação ao cidadão. O cidadão, não você plantar árvore, porque a árvore é uma série de anos, o cara planta e às vezes planta num lugar que daqui a 3, 4 anos vai ser a garagem dele, ele tem que remover aquela coisa, mas ele não tem orientação nenhuma. Eu não estou dizendo que não existe, eu estou dizendo que não chega até a população. Tá? Então, quer dizer, eu acho que a função do poder público, seja ela do executivo ou até do legislativo, é fazer chegar essas informações. Sim, com certeza. Tá? Então, quer dizer, isso dá para ser feito de 1001 maneiras. Um aplicativo da prefeitura, quando se quer faz. Tá? Agora, recentemente, por exemplo, celulares de vocês, todos aí de casa, quando tem um risco de coisa, ele toca uma sirene altíssima, enquanto você não desliga, ele não para. Da Defesa Civil. Quer dizer, se tem condições de fazer isso, tem condições de fazer mil e outras coisas. Com certeza. Tá? E aí entra mais uma vez, não no sentido de punir, de reprimir e tudo mais, tal, mas até de orientar a fiscalização. Sim. Tá vendo que está errado, meu querido? Vem cá, vou te dar um folhetinho, esse folhetinho de ensino e tudo mais. Vou dar um treinamento para você. Vou dar um treinamento, tá? Para que vocês passem. Vai ter um loteamento, então vocês são obrigados a distribuir aos moradores um panfleto, com orientação, se é que já não vem urbanizado, né? Esse é um dos papéis, sem dúvida. Tá? Então, esse tipo de coisa é mais uma vez aquelas coisas que não tem planejamento. Eu acho que, por exemplo, que em algumas ruas não tem menor condição. Você pega, por exemplo, aquela rua em frente ao Correio, tem 60 centímetros de calçada fora o poste. Fora o poste, você tem que passar espremido. Tá, quer dizer, vamos plantar uma árvore ali. Não dá, cara, simplesmente não dá. Tá, vamos urbanizar outras áreas, fazer uma coisa, mas ali não dá. E até fazer uma correção dessa Eu acho que ali tinha que fazer, não sei porque também tem questão de carro e tudo mais tal, mas eu acho, por exemplo, que o tipo de poste poderia ser mudado. Tá? Em vez de usar esses postes de concreto que tem aí 40, 50 centímetros de base, colocar um poste metálico naquele trecho, a gente até um poste decorado e tudo mais tal, que vai ocupar aí 10 centímetros e tudo mais tal, melhorando os transeuntes. Tá? Mas a árvore ali não dá. Como tem outras ruas em Taubaté. Taubaté é uma cidade que foi projetada para cavalos e carroças, depois que veio o automóvel. Não existia como automóvel quando foi criado Taubaté, quando foi feita a urbanização de Taubaté. Então, esse tipo de coisa, a parte de urbanismo da prefeitura tinha que pensar seriamente. Tá? E não se pensa, simplesmente vai se levando. Conforme vai acontecendo, vai caindo árvore, vai matando gente, vai depredando o patrimônio e não vai acontecendo. Tá? Ok. O nosso terceiro requerimento também, né? É o requerimento número 568/25, de autoria do vereador João Henrique Dentinho. Né? Ele requer ao senhor prefeito que determine ao setor competente da municipalidade informar sobre a possibilidade da Secretaria de Inclusão Social, nos moldes de outras cidades, portanto isso aí já existe em outras cidades, isso é importante, né? Implantar a campanha Esmola Não, Cidadania Sim. Inclusive, vamos emendar já para o quarto tema.
Tá, então... Que eu acho que é pertinente os dois. Até porque, inclusive, é do mesmo vereador, do João Henrique Dentinho, né? E é o requerimento 562/25, que também requer autorização para a realização de uma audiência pública que tratará sobre os problemas e soluções para as questões da população em situação de rua no município de Taubaté. Isso é o caos. Então vamos lá. Sou eu que falo ou você que fala? Então faz. Então começa você. Então vamos lá. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que vou ser bastante franco, tá? É assuntos seríssimos a ser tratado. Com certeza. Seríssimo com S maiúsculo. Seríssimo a ser seríssimo a ser tratado, tá? Agora, como é que é? Esmola sim? Não, como é que é? Esmola não? Esmola quando é... Cidadania sim? Cidadania sim, Esmola não, cidadania sim. Tá. Assim, eu acho, dá a impressão, e eu não estou afirmando que é uma coisa eleitoreira, vamos mostrar para a população que tudo mais tal. Tá, o que vai ser feito? Mas é isso que está sendo pedido ali, uma possibilidade. Quando ele lança um desafio desse prefeito, o prefeito tem condições ele de fazer ele está pedindo informações para o prefeito, o que vai ser feito e tudo mais tal. Mas eu acho assim... Não, ele está determine para a possibilidade da Secretaria de fazer algumas coisas, implantar alguns processos. Já nos moldes do que existe. Fica mais fácil. Agora, assim, tem muito drogado, tem muito sem teto, tem muitas pessoas que vêm de outra cidade, tá? E o que a gente tem que entender é que existe uma determinação do Supremo Tribunal que não pode fazer qualquer coisa à revelia do morador de rua. Tá? Precisa da autorização dele. Tá? Então vamos ficar de braço cruzado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que transcende o legislativo. O legislativo tem todo o direito e o dever de cobrar. Tá? Mas do jeito que é colocado as coisas aqui em Taubaté, dá a impressão que ele está, não, estou fazendo, porque assim, olha, minha preocupação e tudo mais e tal, e gasta-se 3 milhões com eu acho que a ideia não é essa. Eu sei, mas por que não pega, por exemplo, esse dinheiro e se pega uma fazenda e põe terapeutas ocupacionais, põe psicólogo e põe todo o efetivo de assistente social e tenta levar esse cara para a fazenda, não forçado, porque nem pode, tá? E dá uma terapia ocupacional e dá um tratamento antidrogas. Inclusive aqui em Taubaté a gente tem uma fazenda que pertencia à antiga AVAP, que fica lá no caminho de Ubatuba, sim, próximo da negócio florestal lá que tem, sim, jardim florestal, né? Não sei como é o nome lá. E lá é uma fazenda enorme que inclusive não está mais sendo usada, a VAP não está mais lá. E ela tinha essa, lá eles trabalhavam com crianças excepcionais, né? E lá, atualmente parece-me, já faz um tempo que eu não vou lá, né? Que está devoluto, está lá parado, está fechado. Então ali seria um local fantástico, porque ele tinha uma infraestrutura muito boa de galpões, casas, né? Que daria para seguir, e tem espaço para inclusive trabalhar com essa terapia. Então, porque eu acho assim, se tem uma fazenda dessa, a prefeitura podia municiar essa fazenda com psicólogos, com terapeutas ocupacionais. Muito disso já tem na rede municipal, não precisa contratar. Sem contar que tem as escolas aí, exatamente. Nossa, fantástico. Tá, convida o cidadão aí, nem que ele queira voltar no final do dia, não tem problema, traz, olha, amanhã nós estamos aqui de novo, tudo mais e tal. Lá ele vai ter comida, ele vai ter banho, ele vai ter tratamento dentário, ele vai passar por um médico, ele vai passar por uma terapia de drogas, tudo mais e tal. Incentivar a população a não dar esmola, eu não vejo isso como solução de problema nenhum. Eu particularmente já acho que... Dá a impressão que é uma campanha publicitária. Cidadania sim, esmola... Eu particularmente já acho que uma campanha dessa tem a sua validade. Porque o taubatiano também, a gente tem que entender que o taubatiano, por incrível que pareça, é um povo muito bom. É um povo bonzinho. Ainda bem. Ainda bem. E não sou contra que seja. Mas
no momento, no meu ponto de vista, no momento em que você, né, dá uma esmola, seja 1 centavo, 2, você na realidade está forçando essa pessoa a te pedir de novo, né? Essa pessoa, ela vai... Foi feita uma conta outro dia desse, né? Não vi, ganha muito. mas tem um valor enorme. Se você pegar 10 centavos de pelo menos 10 ou 5 pessoas, por cada vez que o sinal fecha o carro, você tem uma renda de mais de R$1.000, R$2.000, dependendo do ponto que você vai. Fez a conta, o rapaz ficou lá fazendo a conta de quanto o rapaz pegava em média, tá? Chegou a quase R$3.000 por mês, quer dizer, é um salário. E ainda junta com o Bolsa Família da história. E ainda chega por cima um ponto em que a pessoa não vai trabalhar para quê? Né? Então, realmente a pergunta é, eu não estou nem querendo discutir se o cara quer trabalhar, não é essa a questão. Mas a questão que eu falo nós precisamos ser mais conscientes daquilo que a gente está disposto a doar. Porque isso é uma faca de 2 gumes, ela volta contra nós. Ela faz com que essa esmola, né, a pessoa, ela fique eternamente dependente disso, primeiro. Segundo, força a pessoa a não se esforçar a fazer outra coisa melhor na vida, né? Terceiro, acaba trazendo um problemão para a cidade das questões de pessoas morando na rua, né? Brigas, né, homéricas. Eu já assisti aqui mesmo, né? Aqui, nós ficamos aqui próximo da Praça da Eletro, né? Aqui embaixo tinha, antes da prefeitura fechar, era Unital, perdão. Antes da Unital fechar aqui, né, cercar, tinha aqui um antro, era droga, era prostituição, né? Era moradores de rua, tinha tudo que vocês possam imaginar aqui. E realmente e eles sobreviviam, porque além de tudo, juntam lá R$2 ou R$3, aí vai ali no prato feito, uma comida fantástica, excelente, de excelente qualidade, a um preço irrisório, né? E a pessoa sobrevive muito bem, vai lá e pega dois pratos, almoço e janta. E continua nessa vida emporcalhando a cidade, sujando a cidade, porque onde eles ficam vira um lixo praticamente, né? Aí você passa na rua, você tem que estar brigando com ele, porque ele está deitado, dormindo meio-dia, 1h da manhã, porque provavelmente ou bebeu ou se drogou, né? Uma pessoa que realmente não tem esse tipo de problema não consegue ficar 2 horas, 3 horas da tarde debaixo de um sol deitado numa rua. Então, mas aí entra justamente o ponto da lei, tá? Esmola não, cidadania sim. Que cidadania é oferecida para as pessoas? Então, mas aí é o trabalho que tem que ser feito, em conjunto com esse 4º item que a gente ia abordar. Exatamente. Tá? Dizer, Eu acho que soluções existem, tá? Inclusive a curto prazo. Sim. Tá? Inclusive com pouco dinheiro. Que nós estamos falando de uma prefeitura que tem uma dívida de 1.100, tá? Inclusive com pouco dinheiro. Tá? Não acredito que seja uma campanha que vai resolver isso. Não é. Ela é uma parte do processo. Porque se você pega, por exemplo, e tira, de repente, a esmola, esse pessoal que hoje não tem força para nada, mas por falta até da droga, por falta do álcool, pode cair para o roubo. Sim. Tá? Então é uma questão que precisa realmente de uma intervenção. Mais uma vez, não estou querendo defender o prefeito não, a obrigação dele é resolver isso, mas é um prefeito que está aí há 3 meses. Sim. Tá? E nós estamos falando de décadas que existe essa... Sim, mas isso aí já é, tá? Isso Então, aí já é demais. Existe há décadas isso. Então, realmente, eu acredito que uma fazenda com profissionais competentes, oferecendo para a pessoa, não, mas tem gente que não vai. Ok, tem gente que não vai, mas a maioria vai. E de repente descobrimos que é bom, de repente conseguimos sair do fundo do poço, conseguindo um mínimo de dignidade, um almoço, que seja... Aí o profissional de terapia vai ter que resolver isso, que seja agradável dele estar lá, de cultivar uma horta, de fazer um jogo de bocha. Um outro ponto que eu realmente me bato muito é assim. Eu não sei se existe, né, uma legislação, né, que tem esse detalhe. Como isso vem de cima, né, legislação federal, Você não pode nunca fazer uma lei acima da legislação subsequente. Né? O município não pode fazer uma lei acima do Estado, o Estado não pode fazer acima da federação. Mas eu acredito que a gente pode começar a
a estruturar alguma coisa no sentido, qual o direito que um morador de rua tem, né, de sujar o ambiente, né, de fazer o que faz no meio. Qual o direito que ele tem nisso? Então, mas existe alguma legislação? Não, então, mas se existe uma determinação, do Supremo que eu não posso retirar essa pessoa à força, mas existem leis que podem ser feitas que podem multar essa pessoa. Exato, esse é o ponto. Tá? E aí, se não executar essa legislação de tal forma que fica até incômodo para o cara ficar assim nessa situação. Tá? Fica até incômodo. Não é porque ele é morador de rua que ele não tem o dever, né, de manter a cidade limpa. Ele deveria ter mais... Pelo contrário, tá. Né? O que a gente vê não é isso. Então, a minha dúvida e meu questionamento, e eu estou passando para frente, espero que algum vereador, né, ou alguém da prefeitura possa responder, né, que tipo de punição pode ser dada para uma pessoa que fica naturalmente, né, não como uma pessoa que não queira trabalhar nisso, mas esteja sujando a rua, né? Então, nesse aspecto, né, sujando o município, né? Não, qual penalidade pode se dar para ele? Vai ser, não é? Aí seria serviços forçados, serviços trabalhados, eu não sei como é que daria o nome, é isso? Sim. Quando você vai lá fazer alguma coisa, você não é obrigado a fazer um trabalho, muitas vezes para pagar uma pena civil? Quando você é pego dirigindo embriagado, você tem serviço comunitário. Você pode optar por pagar a multa ou fazer serviço comunitário. Isso eu acho uma saída de excelência. Não, e outra coisa, eu acho que existe alguns problemas na população de rua, alguns só, muitos problemas, tá? Mas o álcool e a droga. O álcool é uma droga lícita, não tem muito o que você fazer. Mas por que não estipar a droga que está chegando ali? Com ações policiais. Sim. Nós temos câmera em tudo quanto é semáforo aí para descobrir se o cara avançou a faixa de segurança quando está dirigindo. Por que não usar essas câmeras em lugares, por exemplo, aqui na Praça da Eletro, é sabido que durante uma época eles ficaram em meses aí, né? Sim. Por que não instala uma câmera aí e começa a filtrar por onde chega a droga? Sim, é uma saída. E aí, se você estipar por onde está chegando a droga, é um incentivo a menos. Sem contar a iluminação também que influencia. Sem contar a iluminação. Uma série de ações que precisam ser tomadas. Dá para ser tomada, inclusive, temporariamente. Aí estamos aqui, mudaram para lá, ok, vamos mudar para lá a estrutura. Tá? A mesma estrutura, vamos mudar para lá. Tá, nós temos uma guarda municipal aí que está até armada. Agora está armado. Porque guarda municipal virou polícia agora. Então vamos fazer um combate à droga de quem está trazendo isso para eles. Agora, não é uma campanha simplesmente, não, esmola, a campanha foi esmola, só um ponto que... Se a população resolver que não vai dar mais esmola para as pessoas, é capaz de eles migrarem para o crime. Então, é que na realidade isso nunca vai acontecer. A gente sabe que sempre vai ter, né? Sempre vai ter quem dê esmola. E eu também não sou contra, isso aí fica no foro de cada um, sem problema, né? Dinheiro é dele? Exato. Agora, se você puder, né, repensar, né? Porque assim, para analisar, se você, durante o seu dia, você der, que seja 10 centavos, 20 centavos, R$1, porque dá 10 centavos de esmola também, pelo amor de Deus, né? Então, nem dê, cara, nem dê. Às vezes é mais dinheiro de troco. Nossa, se você for ver, né, você vai por dia R$10, R$20 de esmola, né? É incrível. Bom, como a gente já viu, esse tema é muito polêmico. Sem dúvida. Não vai ser que a gente vai sanar tudo isso. Não vai sanar, mas pode acordar o poder público, principalmente o executivo, para começar a achar soluções. Sem dúvida. E isso tem que ser feito a curto prazo. Porque isso, com a crise econômica que está aí, a população de rua vai aumentando. E vai, tendência a piorar. Tá? E tem outras pessoas que estão vindo de outras cidades e estão eu tive essa semana com o prefeito, né? Nós fizemos uma reunião na CIT, né? E ele comentou o trabalho que eles estão fazendo nessa questão, né? De início de uma retomada para isso. Porque até o mandato dele não pode falar nada. Mas existe um prefeito anterior aí, que não vale a pena dizer o nome, que ele tinha uma unidade, tá? Muitos vão saber disso, tinha uma unidade, viu um morador de rua entrando na cidade, não deixava o cara nem entrar, já enfiava na viatura, vamos onde você vai, vamos encaminhar, vamos não sei o que e tal.
Agora, então ele comentou que está fazendo um trabalho, inclusive, com as outras cidades. Quando ele detecta um morador de rua aqui de uma cidade, ele já prepara para enviar para lá. Então esse eu acho que é um trabalho que começa a realmente frutificar nesse aspecto. Ok? Encerramos aqui hoje? Então encerramos por hoje, né? Hoje, dia 21, né? 21 de março, né? Acho que é 21 de março. Não, 21? nós estamos sem noção de Tem tempo. noção de tempo já. Oh, meu Deus do céu, sem óculos não enxergo. Hoje é sexta-feira, 21 de março. 21 de março, exatamente. Eu falei até no início, dia 18, eu falei errado. É dia 21 de Preocupa março. não, é a idade, vai chegando, não volta assim. Então, terminamos aqui. E se você gostou, né, eu gostaria de pedir a você para curtir e compartilhar o vídeo. Isso ajuda no engajamento do canal e na divulgação do nosso projeto de melhoria na cultura política do cidadão taubatiano. Você também poderá acessar todos os projetos que estão em trânsito na Câmara, são mais de 40 mil. Vamos conversar isso no próximo programa, né? Através do portal da Prefeitura que está aqui descrito na nossa bio. Não fique isento, informe-se, participe e cobre resultados dos seus representantes. Você tem esse direito, viu? Eu queria lembrar que as opiniões que nós emitimos aqui não tem a função de que você concorde com a gente ou discorde com com a certeza. gente. É que você forme a sua opinião através desse debate, desse pequeno embate que a gente está tendo, e através da sua opinião você tenha mais esclarecimento para cobrar o poder legislativo e o poder executivo. Aqui apenas trazendo alguns itens, né, dos 40 e tantos mil projetos que tramitam pela Câmara, né, alguns itens que a gente acha de relevância, os mais atuais. Mas a gente vai começar a levar os mais anteriores para ver o que é que estava nessa estrutura anteriormente. Tá? E aí a gente vai começando a divulgar um pouco mais. Né? Não fique isento. Participe. Esse programa tem o apoio institucional de EVOS, consultoria e treinamentos, e de Smart Gefone Reparo de celulares. Até o nosso próximo encontro. Uma boa noite. Até mais. Boa noite.